Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa apresentação do TIBD, da disciplina de Bancos 2. A gente vai estar falando sobre o conteúdo de banco de dados multimídia. Aqui vocês podem ver nossa capa, bem como os integrantes, que de alguma forma contribuíram para essa apresentação, seja através da pesquisa inicial, do desenvolvimento inicial dos slides, da avaliação ou da refatoração dos mesmos. Bom, para começar a nossa apresentação, a gente precisa antes definir o que é multimídia e o que é um banco de dados multimídia. Bom, multimídia refere-se à combinação de diferentes tipos de conteúdo, como texto, imagens, áudios, vídeos, gráficos, por exemplo, usados em conjunto para comunicação e entrega de informações. Já um banco de dados pode ser considerado de forma simples como uma coleção organizada de dados que permite armazenamento, gerenciamento e recuperação de informações, geralmente controlado por um sistema gerenciador de banco de dados. Em específico, bancos de dados multimídias são desenvolvidos ou adaptados para armazenar, gerenciar e recuperar tipos de dados multimídias, como, por exemplo, esses vídeos, imagens ou áudios, os quais exigem maior poder de armazenamento e processamento, além de sistemas avançados de gerenciamento para garantir acesso rápido e eficiente. Bom, eu sou o Lucas e eu vou falar um pouquinho agora como é feito esse armazenamento, né, no MySQL. E basicamente nós temos dois tipos de dados, que seria o blob, que é o Binary Large Object, e o text. O text ele também é conhecido como CLOB em outros bancos, né? Que seria Character Large Object. E o que cada um deles faria, né? O blob ele é voltado para armazenar dados grandes, mas como imagens, vídeos, áudio, né, e alguns outros tipos de documento. E ele também é armazenado em formato bruto, né, binário ali no banco, que ele é ideal justamente para dados que eles não precisam ser interpretados, né? Já o text, ele é voltado para armazenar grandes objetos também, só que de texto, como documentos extensos ou arquivos XML, HTML, e ele armazena os dados em formato de caractere mesmo, né? E ele é otimizado para leitura e manipulação. E aí a gente consegue ver alguns tipos, né, de dados que a gente tem no MySQL, que é o Tiny Blob e Tiny Text, que é até 255 bytes, o Blob e o text, que é até 65 KB, Medium Blob e Medium Text até 16 megabytes, e o Long Blob e Long Text até 4 gigabytes. Bom, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre os objetivos principais de um banco de dados multimídia e citar algumas diferenças em relação a um banco de dados relacional. Bom, o objetivo principal de um banco de dados multimídia é fornecer uma solução eficiente e integrada para armazenamento e recuperação de dados em diversos formatos, como já citados documentos, imagens, vídeos, áudios, gráficos, etc. Isso se difere dos bancos de dados tradicionais, que lidam principalmente com dados textuais e estruturados, por exemplo. Além disso, os bancos de dados multimídia são projetados para armazenar e organizar informações que requerem maior poder de processamento e espaço. A gente vai estar agora falando sobre algumas vantagens e desvantagens do banco de dados multimídia. Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Pedro Lucas e vou apresentar um pouco aqui sobre as vantagens e as desvantagens do banco de dados multimídia. A primeira vantagem que a gente elencou foi a diversidade de armazenamento, que você consegue armazenar diversos tipos assim, e diversos arquivos. Partindo já para o segundo, é o suporte a múltiplos formatos de mídia. A recuperação rápida dos dados complexos é muito importante, por isso que ele também é bem pesado. As ferramentas de pesquisa visual para facilitar.
a flexibilidade e a integração com aplicações modernas. Por isso que ele vem sendo tão usado. E, por último, a última vantagem que a gente elencou foi o gerenciamento de vários tipos de arquivos de mídia, como formatos e tudo, para ser bem multiuso nessa parte de mídia mesmo. Agora, partindo para as desvantagens, a gente elencou 5 principais desvantagens, que é o custo, o alto custo, a complexidade, o gerenciamento que é meio árduo, meio difícil, o backup e a restauração e o desempenho inferior. Entrando dentro de cada um, o alto custo é porque ele exige um armazenamento muito grande, porque realmente são grandes tamanhos de arquivos, podem ser grandes tamanhos de arquivos de multimídia. A complexidade, pelo fato de ele tratar com grandes arquivos, ele precisa de uma infraestrutura muito grande, uma manutenção chata também. Esse gerenciamento difícil, que é o terceiro ponto que a gente elencou, é porque você tem que prestar muita atenção em como você vai garantir a confiabilidade para quem está utilizando o seu banco. O backup e restauração, pelo fato dos dados serem muito grandes, é mais lento. E sendo mais lento e mais complexo, ele é mais suscetível a falha. E partindo para a última desvantagem, é o desempenho inferior, porque as consultas se tornam muito complexas pelo tamanho dos dados e a quantidade deles. Agora, já partindo para o ponto final da apresentação, vou passar a palavra para o Lucas novamente. Bom, como exemplo, né, de bancos de dados multimídia que a gente pode citar, nós temos o Cassandra e o MySQL, que, curiosamente, eles não foram desenvolvidos com seu foco principal em ser multimídia, né, como alguns outros, por exemplo, o MongoDB. Entretanto, a gente percebe que mesmo eles não tendo sido pensados primordialmente para esse fim, eles suportam sim o armazenamento do tipo blob e tipo glob. E como exemplo ainda para deixar mais claro o sucesso, né, desses bancos de dados, nós temos o exemplo da Netflix, que por um determinado momento utilizou-se do Cassandra, né, do Apache Cassandra, como banco de dados para o streaming, né, para poder ali estar guardando informações tanto de recomendações como até mesmo de mídia, né, propriamente dito. E podemos dizer sim que foi um sucesso, né? Apesar do banco de dados não ser primordialmente voltado para isso, eles têm ali o suporte e é um sucesso, né? Eu acredito que todos nós já assistimos aí algum filme, né, na Netflix e em muitas outras aplicações que também utilizam esse tipo de banco de dados. Dito isso, nós agradecemos a atenção de todos e muito obrigado.